e 1000 anos depois regressarmos à terra, será o nosso lar eterno. Ao lado dele, que maravilha saber que ele assentará o seu trono aqui na terra e viveremos para todo sempre junto com ele, ao nosso lado. Amém. E nunca mais haver separação. Deus abençoe grandemente as famílias também, muito importante. Amém. Queria convidar os irmãos a abrirmos a palavra de Deus, um capítulo que eu achei muito, aliás, já preguei na coluna número 2, Mateus capítulo 18. Mateus capítulo 18. Queria convidar os irmãos a lermos Mateus capítulo 18, do verso 6 ao verso 9. Talvez você nunca ouviu uma mensagem relacionada ao que eu vou mencionar aqui. Eu, particularmente, não tinha ouvido ainda. Mas estudando um livro muito interessante de um teólogo adventista sétimo dia, um teólogo chileno, fiquei maravilhado com o que ele escreveu a respeito disso e veio muitas ideias na minha cabeça, claro. Busquei na palavra de Deus, estudei um pouco mais profundo e achei interessante dividir esse assunto com os irmãos. Está do verso 6 ao verso 9. E essa é uma mensagem para todos nós. E eu gostaria de convidar a ler o primeiro verso 6. Diz assim: qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. E o verso 7, olha que interessante que Jesus diz aqui: ai do mundo por causa dos escândalos, porque ele diz, porque é inevitável que venha um escândalo, mas ai do homem pelo qual vem um escândalo. E o verso 8, Jesus dá um conselho. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, o que você deve fazer, segundo Jesus? Como é que está a tua palavra? Cortar fora. Oi? Cortar fora. Cortar fora, né? Forte isso aqui, né? Ele diz: portanto, se a tua mão ou teu pé te faz tropeçar, corta-o, lança-o fora de ti. Daí Jesus, por quê? Porque é melhor entrares na vida manco ou aleijado do que tendo as 2 mãos ou os 2 pés e ser lançado aonde? No fogo do inferno. Fortíssimo, né? E o verso 9 continua, ele dá novamente o conselho, continua aconselhando, dizendo: se um dos teus olhos te faz tropeçar, o que você deve fazer? Arranca-o fora. Terrível, né? Arrancar o olho. Você já fincou o dedo sem querer no seu olho alguma vez? Eu já fiz isso. Alguém fez além de mim? Foi agradável? Horrível. Imagina arrancar o olho, né? Nossa. Mas Jesus diz aqui literalmente, ele diz: se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o, lança-o fora de ti. Porque é melhor você entrar na vida com um só dos teus olhos do que tendo 2 e ser lançado no fogo do inferno. Muito forte isso que Jesus disse. Ou seja, literalmente, se alguma coisa nos faz pecar, ou faz alguma outra pessoa pecar, ou alguma outra pessoa tropeçar, a gente deve fazer um sacrifício tão grande como cortar uma mão, algo tão querido, como um olho, algo tão necessário para nós arrancar um olho. Imagina a pessoa cega. O marido da minha sogra, ele tem um olho só, ele enxerga do outro olho e faz perfeito. Mas ele já vi que ele tem dificuldade para dirigir por causa disso. Imagina o que Jesus nos pede, esse sacrifício. A gente deve fazer. Se alguma coisa nos faz pecar ou leva alguma pessoa a tropeçar, a gente deve fazer esse sacrifício, mesmo sendo muito querido como uma mão ou tão importante como um olho. Se a gente olhar ao mundo hoje, ao redor do mundo, o que você vê no mundo? Você vê escândalos ao redor ou não? Você vê escândalos? Ou é só eu que vejo por acaso? Acredito que os irmãos já viram. Quando a gente vai para o meio artístico, você já viu algum escândalo no meio artístico? Além de mim, alguém aqui já viu? Todos nós. Acredito que todos já viram, né? No mundo artístico existem muitos escândalos. Eu comecei a pesquisar algumas coisas, além dos que eu já lembrava, que eu mesmo havia visto. Existem escândalos envolvendo os artistas, por exemplo, declarações racistas. Artistas fazendo declarações racistas. Confissão de plágio, ou seja, alguém atribuindo uma obra que é de outro a si. Isso acontece no meio artístico. Isso é incluso na questão dos escândalos. E eu fui um pouco mais além, eu fui pesquisar
a questão do escândalo no governo. Eu não lembrava de momento assim, nenhum tipo de escândalo no governo. Será que existe escândalo no governo? Eu acho que não, né? Não. Quem dera não, né? Aqui não é o céu, infelizmente. Aqui não, às vezes mais parece o inferno, né? Infelizmente. Mas graças a Deus em Cristo nós temos a esperança e podemos andar de modo digno de Cristo, né? Fui pesquisar questão de escândalo no governo, que chamou muita atenção, que não parava de aparecer escândalo. Vou pegar um aqui então, porque era tanto, né? Vou pegar um. Aí descobri, esse escândalo foi considerado pela Justiça dos Estados Unidos. A Justiça dos Estados Unidos considerou esse o maior escândalo de suborno internacional. O maior escândalo de suborno internacional. Pela Justiça dos Estados Unidos. Diz que foram pagos mais de 10 bilhões de reais em propina. Começou, sabe quando? 2004, foi até o ano de 2015. Aí já você tem uma ideia de que o governo estava naquela época, né? Mais de 10 bilhões. Isso foi considerado pela Justiça dos Estados Unidos. Foi um escândalo tremendo, de fato, considerado. E é um escândalo literalmente atual, de 2004 a 2015. Agora, indo para a Bíblia, o que nos interessa é principalmente a questão espiritual. Para nós, será que eu posso escandalizar alguém, irmã? Pode. A senhora não pode escandalizar alguém. É impossível, né? Oi? Também. Na verdade, não, né? Na verdade, não. Quem é perfeito nessa terra? Jesus é perfeito, mas Ele nos ajuda a andar o mais perfeito possível, mais semelhante a Ele. Mateus 18, versos 6 a 9, ele chama a atenção de cada um de nós, porque nós somos cristãos professos, não somos? Quantos aqui são batizados além de mim? Quantos aqui são batizados? Os que não levantaram, não acho que ainda não são batizados, mas terão oportunidade. Deus abençoe e possam tomar a melhor decisão da vida, que é tomar a decisão por Cristo e demonstrar publicamente que aceitou a Jesus Cristo e está sendo um seguidor dele, um discípulo de Jesus Cristo, melhor dizendo. Mas todo cristão, ele deve desenvolver uma mentalidade especial, uma mentalidade que não venha causar escândalo ao irmão, às pessoas que estão ao nosso redor, porque infelizmente a gente pode sim causar escândalo a alguma pessoa ao nosso redor. Pode ser dentro de casa, um vizinho, na igreja, mas principalmente na igreja a gente deve atentar para isso, para não causar escândalo algum, porque os escândalos, infelizmente, eles podem afastar as pessoas da igreja, pior, afastar de Cristo. E a nossa intenção como cristão não é atrair pessoas para Cristo, irmã? Né? Mas já pensou lá no dia do juízo descobrir que ao invés de eu estar trazendo pessoas para Cristo, eu estou afastando elas? Terrível obra, né? Terrível, infelizmente. Muitas pessoas, ao invés de aproximar-se, por causa do escândalo, ao invés de aproximar as pessoas de Cristo, elas acabam afastando, acabam repelindo as pessoas da igreja. Deveriam fazer de tudo para manter elas no caminho de Cristo até o fim. Esse conceito da questão do escândalo, na verdade, é bastante profundo. Comecei a escavar um pouco, para entender um pouco melhor esse assunto. Na verdade, de um modo bem simples, o que significa não escandalizar? Significa não induzir ninguém ao pecado, a cometer pecado. Porque, infelizmente, podemos induzir uma pessoa a cometer pecado. Podemos. Não somente eu posso cometer, como eu posso induzir alguém. Você também. Todos nós podemos. Por isso, essa é uma mensagem que chama a atenção, na verdade, puxa a nossa orelha, né? Na verdade, quando eu li, comecei a estudar a primeira vez, puxou a minha orelha, né? Pensar como eu estou andando hoje. Será que eu estou andando de modo digno de Cristo? Ou será que, infelizmente, ao invés de estar ajuntando para o celeiro celestial, eu estou afastando, infelizmente. Por isso a gente deve ter hoje uma mentalidade limpa de pecado, o mais limpa possível do pecado. A gente precisa ter, sabe qual mente, irmãos, a gente precisa ter hoje, no presente momento? Sabe qual mente? Você quer saber qual mente você precisa ter hoje para não causar escândalo? É a mente que está lá em 1 Coríntios 2, verso 16. 1 Coríntios 2, verso 16. A mente que nós precisamos urgentemente ter hoje é essa mente que está aqui em 1 Coríntios 2, verso 16. Para que nós não venhamos causar escândalo ou colocar pedra de tropeço no caminho de ninguém. Para que nós venhamos ajuntar com Cristo. 1 Coríntios 2, verso 16. Acredito que todos já encontraram. Vou esperar um pouquinho mais. 1 Coríntios 2, verso 16 diz. Alguém pode ler em voz alta? Gostaria de ler em voz alta?
Vocês não sabem que são santuários de Deus, porque o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Maravilhosa essa passagem, mas perdoe-me porque eu errei. É 1 Coríntios 2, verso 16. Eu errei o capítulo. Fiz uma confusão aqui. 2,16. Isso, 2, verso Pois quem 16. conheceu a mente do Senhor, quem o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Nós, porém, temos a mente de quem? De Cristo. É essa mente que nós precisamos ter. Simples, não é? Mas como é que é ter a mente de Cristo? O que é ter a mente de Cristo? Ter a mente de Cristo, irmãos e irmãs, é ter os mesmos pensamentos que Cristo tinha. Aí você começa a entender um pouco mais. Ter os mesmos pensamentos que Cristo tinha. Ter as mesmas atitudes que Cristo tinha. As mesmas ideias que o nosso Senhor e Salvador Jesus tinha. As mesmas emoções, as mesmas palavras. Em outras palavras, ter a mente de Cristo, se você e eu temos a mente de Cristo, significa que o Espírito Santo está conseguindo ou colocou o caráter de Cristo em cada um de nós. Porque infelizmente, depois do pecado, infelizmente nós nos desalinhamos, não estamos mais alinhados com Deus, passamos infelizmente a estar alinhados com Satanás. Então Deus precisa pegar a cada um de nós e fazer uma obra em cada um de nós, uma obra de transformação. A nossa mente, que depois do pecado está alinhada com Satanás, agora precisa ser alinhada novamente com Cristo. É isso que ele precisa fazer. Por isso que eu e você precisamos hoje ter a mente de Cristo. O trabalho de Deus é duro, duríssimo, sem sombra de dúvida. O trabalho mais fácil, na verdade, é nosso. O mais difícil é do nosso Senhor. Ele precisa pegar uma pessoa que está alinhada, com a mentalidade alinhada com Satanás, por causa depois do pecado, infelizmente, precisa trabalhar para que ela possa alinhar a sua mente com os planos e propósitos de Deus. Ter a mente de Cristo. O Espírito Santo precisa fazer esse trabalho. Quantos aqui já foram na praia e viram uma criança montando um castelo na beira da praia, ou um bicho, alguma coisa ali? Alguém já viu? Alguém já viu? Já. Vamos imaginar assim, essa criança ou essa pessoa que está montando um castelo, ou uma pessoa, é o Espírito Santo. Você é o castelo, o Espírito Santo trabalha em você e começa a colocar em você a mente de Cristo. É isso que ele precisa fazer. Se a mente de Cristo não puder ser colocada pelo Espírito Santo em cada um de nós, não entraremos no reino do céu, infelizmente, porque nós precisamos estar alinhados com os propósitos e planos de Deus. A mente de Cristo precisa ser colocada em cada um de nós. Precisa, e o Espírito Santo já está fazendo essa obra. E Deus colocará no seu coração, na sua mente, você verá os pensamentos, os mesmos propósitos, as mesmas atitudes, os mesmos, como disse ali, as mesmas emoções, as mesmas palavras de Cristo sendo manifestadas em você. Porque você permitiu que o Espírito Santo fizesse essa obra em você. Obra maravilhosa, né? De transformação. Precisamos ser transformados. Então o Espírito Santo, ele vai te moldando e vai colocar em você, e você vai passar a ter a mesma cosmovisão que Jesus Cristo tinha. Precisamos permitir que o Espírito Santo faça essa obra em cada um de nós. Sabe quem pode impedir? Somente quem pode impedir que o Espírito Santo fazer essa obra em mim e em você? Sabe quem? Eu mesmo. Na verdade, o nosso maior inimigo é nós mesmos, infelizmente. Precisamos permitir que o Espírito Santo continue a sua obra de transformação em cada um de nós. Toda pessoa, se você olhar para o mundo, você vai perceber como é que é a mente das pessoas lá no mundo. Você vai perceber que normalmente elas têm uma mente maliciosa, pecadora. Elas muitas vezes pensam o mal e depois praticam. Porque pode perceber, a pessoa quando pratica o mal é porque na verdade ela já premeditou, ela já pensou antes, né? Todo Jesus Cristo disse que o adultério começa não na ação, no ato em si. Mas aonde? Você se lembra quando é que começa o adultério, segundo Jesus Cristo disse? Na mente. No pensamento. Começa na mente. Infelizmente é assim. Então, uma pessoa lá no mundo, normalmente ela pensa o mal e pratica. Essa pessoa, infelizmente, que faz isso, sabe que tipo de mente ela tem? A mente dos antediluvianos. E o que aconteceu com os antediluvianos, você se lembra? Foram bem? Muito mal. Infelizmente foram todos destruídos. Não absolutamente todos, porque graças a Deus alguns fiéis foram salvos. Noé
e a sua família. Então, essa mente que pensa o mal e pratica, ela não deve existir na igreja, não deve. Uma pessoa que tem essa mente, infelizmente, ela tem uma influência negativa e corruptora para as pessoas, para os irmãos da igreja. Olha o perigo de se ter esse tipo de mente. Já a mente que a Bíblia menciona, que é a mente espiritual, essa que o Senhor está trabalhando para desenvolver em cada um de nós, essa mente espiritual, primeiramente, como diz a própria Bíblia, ela é pura, cristalina, sempre inclinada para o bem. É esse tipo de mente que devemos ter. Sabia que a mente espiritual, ela nunca, jamais vai convidar uma outra pessoa para participar de pecado algum? A mente espiritual, ela não faz isso. Agora, se a mente faz isso, ela não é mente espiritual, infelizmente. Porque ela é inclinada para o bem, não convida ninguém a participar de pecado, seja grande ou seja pecado pequeno. Não escandalizar também significa não induzir ninguém ao abandono da fé. Aqui tem um problema que eu já ouvi em igreja, infelizmente. Ou seja, nenhum membro da igreja, nenhum líder da igreja jamais deve, por palavras ou atos, induzir outras pessoas para que deixem de crer ou desprezem as doutrinas. Você já viu alguma pessoa falando mal da igreja para você? Já teve? Infelizmente já falaram mal. Imagina você novo na fé, recém entrou na igreja. Imagina, feliz da vida, acabei de me batizar e você de repente um irmão começa a falar mal da igreja. O que vocês acham? Será que se pode afastar essa pessoa que recém entrou? Será que é possível? Acho que não, né? É plenamente possível, infelizmente devemos atentar para que nós não venhamos a praticar tal coisa, porque a pessoa pode induzir outras pessoas para que deixem de crer ou infelizmente desprezar as doutrinas da igreja, porque tem pessoas que acabam criticando a igreja, principalmente para membros novos na fé, que a recém entraram, acabam infelizmente desprestigiando as doutrinas de forma direta ou indiretamente. Isso acaba levando muitas vezes essa pessoa nova na fé a acabar, infelizmente, perdendo a fé ou acabar deixando a igreja, infelizmente. Acabam induzindo as pessoas de mente mais simples, né? Para que deixem de crer ou acabem rejeitando alguma doutrina ou até mesmo todas as doutrinas, exceto aquela dúvida sincera. Se você quer saber o que é dúvida sincera, procure muito. Ver o que o Rodrigo Silva fala, porque ele fala muito da dúvida sincera, e o Quadros também fala. É interessante essa questão da dúvida sincera. Sabe que a mente espiritual, ela não tem dúvida. A mente, exceto a dúvida sincera. Isso a gente deve considerar. Mas a mente espiritual, ela não tem dúvida. Por isso que ela não estimula a dúvida. Por quê? Porque ela não tem. Ela não estimula por não ter dúvida. Por não ter a dúvida, então ela não expressa. Lembra do que Jesus disse? A boca fala. Alguém se recorda o resto? A boca fala do que? Do que o coração está? A boca fala do que o coração está cheio. Precisamos atentar no que está cheio o meu coração. Porque minha boca vai falar exatamente daquilo que eu estou enchendo o meu coração. Se eu estou enchendo o meu coração com o Senhor, com coisas espirituais, minha boca normal dela é expressar, é falar exatamente isso. Agora, se eu estou enchendo com coisas impuras, coisas do mundo, a minha boca vai tender a expressar exatamente aquilo que eu estou enchendo o meu coração. Infelizmente, devemos atentar para as coisas. O que está nos influenciando? Estamos sendo influenciados por Cristo ou pelo mundo? Pelas coisas do mundo. Tem muitos que estão sendo influenciados pelo mundo. Devemos vigiar quanto a isso. Alguém já ouviu falar de Tomás de Aquino? Tomás de Aquino, já ouviram? Acho interessante porque alguns podem criticar, mas está citando Tomás de Aquino. Nada a ver, se ele citou uma verdade, eu posso falar. Paulo citou Epimênides e ninguém fala mal por causa que Paulo citou Epimênides, que era um escritor pagão, né? Tomás de Aquino ele escreveu sobre 2 tipos de escândalos. Ele mencionou. Ele diz que o primeiro escândalo, o tipo de escândalo, é o escândalo ativo. Ele escreveu dizendo que quando alguém intencionalmente ou não pratica um ato que leva outra pessoa ao pecado. Ou seja, que
escândalo ativo, quando alguém, intencionalmente ou não, leva outra pessoa ao pecado. E ele falou sobre o segundo tipo de escândalo, que é o escândalo passivo. Ele disse que esse tipo de escândalo, ele acontece quando alguém espiritualmente vulnerável é induzido ao pecado por influência do exemplo ou comportamento de outra pessoa. Nós não somos como uma ilha lá no meio do mar, vivemos isoladamente. Né? Vivemos em muitas pessoas ao nosso redor. Nós influenciamos essas pessoas, precisamos pensar. Se a minha influência está sendo para o bem ou para o mal. Se a minha influência está aproximando as pessoas de Cristo ou afastando elas de Cristo. Porque nós não vivemos como uma ilha. Nós influenciamos as pessoas ao nosso redor. Por isso devemos hoje buscar o auxílio do Senhor, do Espírito Santo, para que a nossa influência possa ser luz para aqueles que estão ao nosso redor. Nós costumamos falar muito disso, principalmente na escola sabatina. Um escritor escreveu sobre a questão do escândalo. Ele escreveu assim: o escândalo é um pecado contra a beneficência, que consiste em um dito ou fato menos reto, que dá ao próximo ocasião de queda. Olha que interessante, a palavra de Deus, ela chama a cada um de nós para que eu e você, todos nós, devemos andar como sábios e não como nécios. Ou seja, devemos atentar para o modo que nós andamos, porque nós influenciamos as pessoas para o bem ou para o mal. E ele vai te falar a respeito disso, que influenciamos as pessoas para o bem ou para o mal. Na igreja, quando é que as pessoas podem sofrer escândalos? Exatamente quando elas são mal lideradas. Uma pessoa mal liderada na igreja, infelizmente, ela está sofrendo escândalo. Quando ela é privada do conhecimento bíblico e espiritual, ela está sendo escandalizada. Eu vejo que na igreja adventista, graças a Deus, aparentemente não tem esse problema. Mas no mundo religioso, a recorda, infelizmente, tem. Pessoas sofrem escândalo na igreja porque são deixadas sem voz na igreja. Sabe aquela pessoa que não tem voz nenhuma? Não tem voz nenhuma, infelizmente. Quando a pessoa é esquecida, o ancião para conversar com uma pessoa nova na igreja, e aí conversa: ah, você veio a primeira vez hoje? Ele diz: não, já faz um ano. Ou seja, uma pessoa literalmente, podemos dizer que essa é uma pessoa literalmente esquecida na igreja. Pessoas negligenciadas na igreja. E isso, infelizmente, é um tipo de escândalo que a gente causa às pessoas que estão ao nosso redor. Por isso a responsabilidade é grande que repousa sobre cada um de nós. Devemos ver de que maneira nós estamos andando hoje. Jesus disse, lembra que Jesus disse lá no verso que nós lemos, Mateus capítulo 18, ele diz: porque é inevitável, ele diz, é inevitável que venha, ou seja, se é inevitável, é porque vai vir escândalos, vai acontecer escândalos, mas se é inevitável, que não seja por meio de mim, que não seja por meio de você que está me ouvindo essa noite, porque Jesus disse: é inevitável que venham escândalos, mas ai, ele diz, ai, o que você entende por esse ai que Jesus diz? O que seria? O que você entende? Maldição, esse ai, condenação. Por isso ele diz: mas ai do homem pelo qual ele veio. Vai vir escândalos? Vai vir, mas que não seja por meio de mim, que não seja por meio de você. Que Deus abençoe a você, cada dia, para que você seja instrumento de honra e glória para o nome do nosso grande e poderoso Deus. Mas eu não vou terminar a mensagem, eu só fiz um comentário aqui. Agora olha o que diz 1 João 2, verso 6. Agora eu vou concluir a mensagem. A mensagem não é muito longa, mas é uma mensagem que eu acredito que é muito importante para cada um de nós. É uma mensagem que chama a atenção de nós sobre o princípio da mente espiritual. O meu propósito nessa mensagem é que nós viemos a entender como funciona a mente espiritual, para que nós possamos permitir que o Espírito desenvolva essa mente e pedir a Ele que a gente tenhamos uma mente espiritual. Olha o que diz 1 João 2, verso 6. 1 João, lá depois do livro E Pedro. 1 João, depois de Pedro, 1 João 2, verso 6. João 2,
ler em voz alta? Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Exatamente. Jesus Cristo é o nosso exemplo ou não é o nosso exemplo? Sim. Jesus Cristo foi perfeito? Foi. Foi, graças a Deus, ele é o nosso perfeito exemplo. É a mente dele que nós devemos ter. E aliás, quando eu oro ao Senhor, eu costumo pedir a Ele, me ajuda a ter a mente de Cristo. Aliás, eu oro pedindo a Ele, eu não quero ter o poder de Deus eu não quero. O poder dele é dele, é de. Mas eu quero ter o caráter dele desenvolvido em mim. Eu preciso que seja desenvolvido o caráter de Cristo em cada um de nós, ou seja, que eu e você venhamos ter os mesmos pensamentos, as mesmas atitudes, o mesmo modo de ver, a mesma cosmovisão de Cristo. É preciso, para que eu e você de fato estejamos aptos a entrar no reino dos céus, é preciso ter a mente de Jesus. E rogo a Deus nesse momento que cada um de nós possa ser hoje, já nesse momento, se desenvolvida essa mente, que nós possamos estar em perfeita harmonia com nosso Deus, com Jesus Cristo, para que eu e você, com isso, possamos andar exatamente nos mesmos passos que Jesus andou. Deus abençoe cada um graciosamente, abençoe suas famílias. Quero convidar a cantarmos um hino muito bonito, que fala justamente sobre andarmos nos passos de Jesus. Hino 481, Inário Antigo.